Boa noite, graça e paz para todos. Estamos inicializando nesse momento o nosso culto de adoração, culto de doutrina, estudo da poderosa palavra do Senhor. E você é o nosso convidado para participar conosco deste culto de adoração. Se você quiser deixar uma pergunta, a minha esposa que está sob o comando do telefone vai transmitir essa pergunta e estaremos respondendo. Deixo frisado aqui que todas as perguntas é sobre o tema em questão, que se encontra em Gênesis capítulo 19, do seu versículo 1 ao seu último versículo de número 38. Você é o nosso convidado para participar conosco desta aula que se inicializa. Feche seus olhos e vamos orar comigo. Senhor Deus, Pai que é poderoso, justo, fiel e verdadeiro. Senhor, nos encontramos nesse momento, neste culto online, devido à situação caótica em que se encontra, Senhor, este mundo. Pai querido, nós te pedimos a Tua graça, nós te pedimos, ó Pai amado, a Tua permissão, ó Pai querido, para que possamos, Senhor, levar a Tua palavra a todos quanto possam nos ouvir. Senhor, te pedimos, ó Pai amado, sobre esta humanidade, a população, te pedimos, ó Pai querido, sobre os quatro cantos desta terra, em que esta pandemia, em que esta enfermidade tem assolado a humanidade. Pai, toca no coração, Senhor, e na vida dos teus filhos que estão, Senhor, à procura, Senhor, da cura, que estão pesquisando, que estão fazendo o que podem, Senhor, para que a cura possa chegar. Senhor, te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor minimize, que o Senhor, ó Pai querido, entre com a sua provisão e ajude, Senhor, nesse momento a cada um que está enfermo. Dê, Senhor, ó Pai amado, sustento. Toca do alto da cabeça, planta dos pés e dá a cura, Senhor. Dá a cura, Senhor, se for material ou espiritual, mas entra, Senhor, ó Pai querido, com a Tua permissão. Entra, Senhor, ó Pai querido, com a Tua glória. E que neste momento, Senhor, de íntima dor, possamos, ó Pai querido, te achar, te alcançar, te encontrar, que possamos nesse momento, ó Pai bendito de maravilhas, poder, Senhor, reconhecer a Tua glória e maravilha, e que o mundo possa entender que o Senhor é um Deus santo, zeloso e poderoso. Senhor, te pedimos, trabalha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Informa a todos, lembra a todos que o intuito da aula não é formar ninguém, não é fazer com que alguém tenha um mais profundo conhecimento sobre o assunto, não. É um conhecimento em que nós compartilhamos na nossa igreja, em que nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Que tenhamos um conhecimento profundo, não vou buscar hebraico, grego, aramaico, não vou buscar nada disso, vamos buscar apenas troca de conhecimento sobre o tema em questão. Então leia comigo a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 19, como já dito. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se o rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vindo para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os pés. Levantar-nos-eis de madrugada, e seguireis o vosso... Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que os deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e acharam por Ló. E lhe disseram: Onde estão os homens que à noitia entraram em tua casa? Trazei-os para fora, e a nós, para que o abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse:
Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vos trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar da porta. Então disseram aos homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, fazei-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao anoitecer, apartaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, e ele, sua mulher e suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse-lhe um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu povo, eis que teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostrastes. Salvando-me a vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. E eis que uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma? Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não sobreverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá, pois por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Nós vamos ler até o 22 momentaneamente, e depois daremos continuidade. Aqui está a primeira parte do nosso estudo. Lemos do versículo 1 ao versículo 22. E nesta primeira parte, eu gostaria de chamar a atenção, repito para todos, que a intenção aqui não é aprofundar o mais fundo possível do conhecimento, trazer o aramaico, hebraico, arcaico. Não. Apenas temos a intenção de compartilhar conhecimento, crescermos juntos. Apenas temos a intenção de que aqueles que não conseguem ter uma simples compreensão da palavra possam ter uma compreensão simples da palavra do Senhor. Vemos no capítulo 19, da primeira parte da leitura, uma certa semelhança com a leitura do capítulo 18. Ambos, Abraão quanto Ló, estavam sentados à sua porta. Ló sentado à porta da cidade, Abraão sentado à porta da sua tenda. Abraão, ao perceber os viajantes, correu ao seu encontro e prostrou-se ao seu rosto. Ló, ao perceber também os visitantes, correu ao seu encontro e prostrou-se. Nós temos aí uma certa igualia das atitudes desses 2 homens que são parentes, desses 2 homens que são conhecidos,
que cresceram juntos e tiveram a mesma caminhada. Abraão e Ló têm os seus comportamentos similares, parecidos. E isso provavelmente não é à toa. Por quê? Porque era um costume dos dois. Ou seja, o que um fez, o outro distante também fez, dando a entender, ou talvez alguns não vão compreender dessa forma, que eles tenham o mesmo entendimento por ter o mesmo costume, por fazer geralmente as mesmas coisas, terem geralmente o mesmo conhecimento. Então, ambos agem de forma similares, por estarem basicamente similar um com o outro. Abraão corre e se prostra. No último culto, em nossa amada igreja, ficou a pergunta: Abraão adorou ou não adorou? Ló adorou ou não adorou? Nós vamos começar de cara com essa pergunta, já que nós deixamos essa pergunta para ser respondida nesta aula. E a pergunta em questão aqui é muito interessante. Por quê? Porque Abraão, primeiro ponto que nós precisamos entender, ele está vendo livremente as três pessoas, ele identifica as três pessoas, ele observa as três pessoas. Então, se Abraão adorou e essa pessoa é o próprio Deus, o próprio Senhor, Abraão também viu a Deus. Abraão também enxergou a Deus. E aí nós teríamos um pequeno impasse, porque o próprio Deus diz que ninguém nunca o viu. Jesus também fala certa vez: ninguém viu a Deus senão aquele que está com ele. Então, cairia meio em conflito. O que significaria isso então? É preciso compreender e entender que aquele que vai em mando de um Senhor tem a palavra desse Senhor, ele tem a autoridade desse Senhor, ele representa esse Senhor. Então os anjos que estão ali, eles estão representando o Senhor com a autoridade do Senhor. Há também uma outra interpretação sobre o fato que diz que Abraão estivera na porta conversando com Deus quando esses homens chegaram. Então, na verdade, Abraão não estaria adorando eles, mas primeiro estivesse conversando com Deus, quando Deus enviara esses homens lá e Abraão estivesse falando com Deus, recebendo os três que estavam em nome de Deus. É interessante entender que ele se curvou, ele dobrou. Mas o termo aqui aplicado é muito interessante. Por quê? Porque Abraão, ao se curvar, não denota claramente um termo de adoração. Por que não se denota um termo de adoração? Porque adoração, se formos pegar o dicionário português, nós vamos descobrir que é prestar culto, né? Prestar culto. Não prestou culto, ele apenas se dobrou, ele apenas se encurvou. Ele não faz nenhum tipo de alongamento além de se dobrar. Exemplo, os judeus costumavam adorar queimando, né, holocausto, fazendo ali um altar. Então, se ele estivesse adorando o Senhor, seria normal e comum ele ali tivesse oferecido algo ao altar, ou como Gideão mesmo, ele tivesse oferecido algo para ser queimado. Não é isso que acontece nessa história. Nós vemos que Abraão se encurva e solicita a presença deles em sua tenda. E lá oferece sim o assado, oferece o pão, oferece a água, mas não para ser queimado, entenda. Não foi para ser oferecido em holocausto, mas para mantimento. E a palavra usada, ele ainda diz, para que comas e possa prosseguir a sua jornada, dando a clara visão de que ele em momento nenhum queimou ou ofereceu incenso ou holocausto ou o que quer que seja. Sendo assim, por que Abraão se encurvou? Bom, em algumas culturas é normal a saudação de
de se encurvar. Exemplos, nos países antigos que tinham reis, as pessoas se encurvavam de joelho em honra à majestade presente. No exército brasileiro, nós prestamos continência. Em outros países, as pessoas se abraçam e por aí se vai. Todo local tem um costume diferente de uma saudação. Claro que quando nós falamos de uma autoridade, a saudação, essa autoridade é em posição de sentido, em posição de ficar ereto, prestar continência, ou se for uma majestade, alguns lugares se encurvam, e por aí se vai. Isso não diz que ele é um Deus, apenas que ele tem uma autoridade. É imposto de autoridade, e ao tomar uma dessas atitudes, reconhecemos a autoridade presente no local. Então, Abraão, ao se encurvar, apenas reconheceu que aqueles três tinham autoridade. Ele reconheceu que aqueles três vinham em nome de Deus. Olha, eu sei que vocês são autoridades, mas entrem na minha casa, comam, bebam, descansam e continue a jornada. O que Abraão faz é um ato que ele também na tomada de Sodoma e Gomorra. Na luta dos reis, na tomada de seu sobrinho. Pode falar. A Thaís está perguntando, minha Bíblia tem uma versão que fala que ele teria se prostrado, que o seu significado é lançar ao chão em postura de súplica ou adoração. O fato de postar não estaria lá adorando, de certa forma? Sim, de fato, até a Torá também, aqui presente, consegui traduzir um pouquinho, apesar que eu não sou muito bom, mas o Google está aí para nos ajudar, não é verdade? Também diz que ele prostrou-se com o rosto em terra. Só que o problema é que o termo aplicado aí, eu tenho ele aqui separado, assim que eu achar ele, é avodar. Avodar, ele pode ser como de servo. De servo, isso é avodar. Quando ele se prostra em terra, ele não está adorando, mas dizendo para eles: eu sou o teu servo. E por isso ele diz: pode entrar em minha tenda, pode comer e beber em minha tenda, para que vocês possam dar continuidade à sua jornada, para que vocês possam continuar a caminhar. Então o termo avodar, ele tanto é aplicado, claro, alguém vai dizer: pastor, o senhor não falou o termo, a pronúncia correta. Eu não falo, né, a linguagem, amém? Então, por favor, compreenda alguns erros. Antes de outra pergunta, deixa eu terminar. Ele realmente, como eu disse, se encurvou em terra. Algumas alegações até o rosto em terra. Porque ele está se pondo como servo. Essa é a tradução correta para o momento de Abraão e de Ló. Está se pondo de servo. E por isso, não só se curva, como oferece mais coisas. Pode falar. Não, eu tô com medo de clicar em... Ah, tá. Não, tudo bem. Então, por isso, entenda, não dá para dizer que é uma adoração, porque em nenhum momento ele monta o holocausto ou algo parecido. Os judeus, note, só se caracterizavam uma adoração de fato com holocaustos. Por exemplo, um fato sem holocausto. Josué, quando se depara com o Senhor, com o príncipe dos exércitos, o termo é claro: prostrou-se e o adorou. Basta nós lermos ali em Josué, está aqui, ó. Deixa eu separar aqui rapidinho. É Josué capítulo 6. Josué capítulo 5, versículo 13. Ele prostrou e o adorou. E é um termo que não é acompanhado nem no caso de Abraão e nem no caso de Ló. Pode abrir sua Bíblia aí, você que quiser, abra sua Bíblia no livro de Josué. Abra aí.
sua Bíblia em Josué, no capítulo de número 5, versículo de número 13, nos diz assim: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué, versículo 14, então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Note-se que ele não só se prostra, não só põe o rosto em terra, não só se encurva, mas o termo é completado. Ou seja, por que aqui completaria e ali não? Porque aqui faria questão de dizer, ele prostrou-se e o adorou. Se você for olhar, o ato de prostrar-se não pode ser somente prostrar-se para adorar, porque Nabucodonosor também valia-se disso. Ele disse: se ao ouvir o som, vocês dobrarão e adorarão a estátua. Note que esse termo também é usado por Satanás para o Senhor. Tudo isso te darei se prostrado, me adorais. Se só prostrado caracteriza o termo de adorar, nem próprio Satanás, nem Nabucodonosor, nem em Josué, e nem em nenhum momento precisaria concluir. Dobrou e adorou. Dobrou e o adorou. Ou seja, para caracterizar uma adoração, deveria estar completo ali. E Abraão prostrou, mas não foi isso. Disse apenas que ele se prostrou e os convidou para adentrar. A mesma coisa acontece com Ló. Ele prostrou-se e convidou: adentre a minha casa. Cheguem-se para a minha casa. Espero que não tenha enrolado muito e que tenha respondido a nossa irmã Thaís com a sua pergunta. Amém? Se ainda ficou dúvida, por favor, Thaís, refaça novamente, por favor. Então, o termo avodar, ele é aplicado a adorar e servir. Propositalmente, eu diria tal fato, porque na verdade, aí se implica um pouco mais, porque na verdade adoração não é só prestar culto, como diz o dicionário português. Adoração não é só nós estarmos na casa do Senhor, né, e estar lá cantando. Não, isso é render graças a Deus. Isso é a nossa conclusão da adoração. Porque a adoração, entendeu? Obrigado, irmã Thaís, isso é uma benção, hein? Pode fazer mais perguntas aí. Se eu não souber, por favor, me ajude, hein? Amém? Então, por favor, vamos lá. Adoração não é o ato somente de estar na casa do Senhor e juntos nós lá damos glória, aleluia, louvamos, pregamos, damos testemunhos. Não, isso é a reunião dos santos, é a conclusão da adoração. Então, o que é adoração, pastor Fábio? Adoração é o ato de servir a Deus, de ser servo dele, de ser dominado por ele, de reconhecer a soberania de Deus. Ou seja, para que eu adore o Senhor, eu preciso ser servo do Senhor, eu preciso estar sobre as mãos do Senhor. Eu preciso compreender que eu posso até ser feito como filho, mas eu primeiro sou servo para fazer a sua vontade. Amém? Isso é adoração. Ou seja, aqueles que estão trabalhando para o Senhor estão adorando ao Senhor. Amém? Então Abraão, ele não adora os três. Ele apenas reconhece que eles têm autoridade. Hã? Eles apenas reconhecem que têm autoridade. Veja bem, para se entender esse assunto, é preciso entender ou buscar melhor compreender o fato em questão é que Abraão,
de fato encurva-se. Ao olhar, ao se levantar, ao se erguer, Abraão o convida para comer e beber. Se formos olhar para Gideão, ficai aqui. Se o Senhor está comigo, se o Senhor vai dar livramento, ficai aqui e eu vou trazer o sacrifício. E a oferta. E quando ele traz a oferta, imediatamente o anjo do Senhor estende a mão e queima a oferta para o Senhor. Veja que o anjo não come. Ele não come. Porque os anjos do Senhor... E aí eu não vou entrar em anjo, não vou entrar em geologia, não vou entrar nada disso, amém? Só direto, por favor. Vamos lá. Então, o mensageiro do Senhor, tá? Não tem necessidade de comer, Jesus já diz, eles não são como os homens. Eles não têm necessidade de comer, de dormir, de beber, de descansar, de lavar suas pernas, não tem necessidade humanas. Amém? Então essas três representações com a autoridade do Senhor Deus estão ali comendo, estão ali bebendo, estão ali lavando os seus pés. E aí se a gente dizer que aquele terceiro homem é o próprio Deus, então Abraão, além de ver o Senhor, ainda lava os pés dele. Veja a confusão que daria. Abraão está lavando os pés de Deus, como se Deus estivesse com seus pés sujos. Teria possibilidade disso? Acho que não, né? Então é difícil entender que Abraão adorou. E aí levamos em consideração que algumas pessoas querem dizer, não, peraí, ali é uma tipologia, ali é uma teofania da trindade de Deus, ali nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, nada disso. Me perdoe discordar, não consigo concordar. Amém? Por que não consigo concordar? Porque quando nós temos uma teofania, a aparição de Jesus antes do Novo Testamento, antes de sua encarnação como homem, por exemplo, ele se apresenta para Josué na leitura em questão, ele diz bem claro, eu sou príncipe, e ele não toma atitude nenhuma, ele está em pé diante de Josué, a adoração de Josué. Ele recebe aquela adoração, porque ele é o príncipe, ele é o Senhor. Então ele tem autoridade para recebê-lo. Então, se ele fosse o Senhor, ele não precisaria comer, não precisaria beber, não precisaria de nada disso, porque ele ali era espiritual. Ele era espiritual. Então esses três homens ali estão numa qualificação, talvez homens mesmo, talvez espíritos mesmo, talvez numa atmosfera bem interessante, que há de se lembrar de Jesus ressuscitado, que como ressuscitado, comeu, bebeu, tinha os furos, Tomé, mete a mão aqui, mas ele também atravessa a parede, ele também está ali em Israel, mas vai para Emaús e traz de volta os discípulos, não traz literalmente, mas conversa com os discípulos que estão no caminho de Emaús. Então você vê que o tempo, a parede, nada ali bloqueia Jesus. Ele tanto pode comer, quanto pode ser tocado, mas também pode ser espírito. Então é uma boa ali pensar um pouquinho em que condições estariam aqueles três ali. Mas não vamos nos apegar nisso aí, deixa para uma próxima etapa. Vamos lá, então Ló faz a mesma coisa que Abraão faz. O que Ló faz? Primeiro, Ló está na porta da cidade. Ló, ele está na porta da cidade. Tá bem? Mas eu vou precisar de você me focar aí. Tá bom? No horário, porque senão eu vou embora. Ló está sentado na porta da cidade. Amém? Diferente de Abraão, Ló está na porta da cidade e não na porta da sua casa. Amém? Ele está na porta. Abraão está na porta da sua tenda. Amém? Precisamos entender que Abraão tem muitas posses e que Ló tinha muitas posses, mas que não tanto quanto Abraão. Ele era dono de um local, ali nos Carvalhais de Manrê. Há outras versões também para como se falar tal fato. Amém? Tal lugar. Aí, ele está lá nos Carvalhais, lá, uma cidade, o local dele, a casa dele, aquele tipo. E Ló não tem esse sítio, Ló não tem essa cidadezinha dele. Ló, ele está dentro de uma cidade. Amém? E dentro dessa cidade, entenda bem, isso é bem interessante dizer, que não rege a vontade de Ló e nem os costumes de Ló, nem os aprendizados de Ló.
vontade do rei de Sodoma, rege a vontade e o querer do rei de Sodoma, rege ali os costumes do rei, rege ali aquilo que o rei impôs para a cidade. Então, ao aplicar-se do lado de fora, possa entender, e talvez você possa entender, talvez você entenda de outra forma, apenas está ali fora para se separar daquilo tudo que está acontecendo lá, que é reprovado por Deus. Vede que Ló está na cidade, mas não faz na cidade o que todos fazem. Ló não compartilha da cidade o que todos estão compartilhando. Note que Ló está na cidade, mas não pertence à cidade. Ele está na porta da cidade. E quando ele vê os dois, ele tem a mesma atitude de seu tio. Ele se levanta, corre e prostra-se. Também não podemos dizer que ele está adorando. Por quê? Porque o termo avodá é aplicável exatamente para o ocorrido. Ló oferece seus serviços aos dois, que imediatamente recusa. Lembre-se. De fato, vocês que estão ouvindo aí, já são 7h30, o pessoal está gritando aí, mandando sair da rua. Só Jesus, ainda bem que resolvemos fazer o culto em casa. Vamos orar para que Deus abençoe essas pessoas. Na cabeça deles eles estão fazendo o bem, né? Então, realmente o que foi dito é verdade, que eles passaria nas ruas mandando entrar. Vamos entrar, pessoal. Você que está aí me ouvindo, você que está aí, conhece alguém que está na rua, liga, manda para dentro de casa que é o melhor a ser feito. Amém? Vamos nos atentar para proteger as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. O termo avodá aqui, eu gosto desse termo, é muito legal, porque ele diz que você adora servindo ao Senhor. Mas é muito interessante esse termo, é muito interessante isso. Por quê? Porque eu adoro ao Senhor, e a Bíblia, aí eu gosto muito de Jesus, porque Jesus disse o seguinte: você me fez bem quando fez bem aos meus pequeninos. Mas quando você fez mal, você me fez mal. Então você adora o Senhor quando você está servindo. Quando você está fazendo bem a alguém, quando você está fazendo bem a uma pessoa, quando você está fazendo bem a determinada pessoa que precisa de ajuda, não só aqueles que fazem bem para você, porque ele mesmo disse, fazer bem é quem te faz bem. Qual, né? O que há de acrescentar nisso? Claro que eu não estou usando as mesmas palavras, apenas compreensão. Então, entenda. É preciso compreender. Mais alguma pergunta, não? Não, só um comentário do pastor Marcelo. Igual ao mundo, mas não faz parte do mundo. Muito bom o comentário do nosso pastor Marcelo. Por favor, amados, complete aí, pode fazer comentários. Isso, é igual nós, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Estamos no mundo, mas não podemos fazer as coisas do mundo, nós não podemos imitar o mundo, nós não podemos respirar o mundo. Nós temos que estar no mundo, mas estar igual Ló, na porta do mundo, para poder sair a qualquer momento. Lembre-se, a trombeta vai tocar, Jesus vai buscar a sua igreja. Ainda que alguns não acreditem nisso. E eu não estou aqui para arrumar problema, só estou aqui para dizer o seguinte: isso é real. Jesus vem buscar a sua igreja. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Não. Vamos lá. Então, entenda uma coisa. Ló, ele se prostra com o rosto em terra, assim como Abraão, já falamos. Quando ele se levanta, ele oferece para aqueles homens pousada. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que Ló está oferecendo àqueles homens ajuda, colocando-se no lugar de servo, oferecendo a sua própria casa, oferecendo a sua própria vida e os seus itens para aqueles viajantes, para aqueles homens que estavam vindo. Aqueles homens de pronto já disse que não quer. Não, nós não queremos. Porém, na leitura feita, nós descobrimos que Ló insiste, persiste, para que eles aceitem o seu convite. Olha, isso é muito gostoso, interessante. Sabe por quê? Porque nós cristãos temos uma mania tão feia, alguns de nós, né, de desistirmos rápido. Ah, Senhor, não me atende. Jesus certa vez deu o exemplo da mulher e o juiz iníquo, que muito perturbava o juiz, concedeu-lhe resista.
Não abre mão de nada, não perca a sua fé, não abre mão das bênçãos que Deus tem sobre a sua vida. Insista, persista e reinsista. Dobre os seus joelhos e fale com Deus. É a sua persistência na oração que vai dizer, vai ditar a sua vida de vitória. Não é só uma vez, dobrei o meu joelho e pedi, tá bom, Deus já sabe o que eu falo antes de eu abrir minha boca, sim, mas é necessário que nós falemos. Então entenda, compreenda, mesmo tendo uma resposta negativa, e aí está um X que eu gosto muito, porque Ló tem uma resposta negativa, mas insiste para que essa resposta negativa vire positiva. Nós temos muita gente assim, né? Nós temos muita gente assim que recebe não, uns desistem, outros insistem. Uns vencem e ganham sim. Só que às vezes aquilo dá errado e não era para ser o não mesmo. Então, pastor, o que fazer? Primeiro, compreenda a vontade de Deus. É para você receber aquilo mesmo? Ou é para você deixar com Ele? É preciso compreender a vontade do Senhor antes até mesmo de persistir e insistir. Isso não quer dizer que você não deva pedir. Peça. Espere a resposta. Entenda a vontade. Porque às vezes Deus só está te provando para que você possa receber de bom agrado aquilo que você vai receber. Ou às vezes é para você não receber mesmo. Então, entenda a vontade de Deus na sua vida. Ló persiste e aqueles homens adentram a cidade. Veja bem, será que era para Ló insistir? Como nós estamos dizendo aqui. Ló insistido, não vou me atrever a responder. Mas perceba que a atitude de Ló traz para ele consequências. É isso que nós precisamos entender. Tudo que o homem planta isso, certamente ele colherá. Se você plantar coisas boas você vai colher. Se você plantar coisas ruins, infelizmente o seu fruto vai ser podre, vai ser ruim, não vai ser bom. Então, vamos prestar atenção no que nós estamos plantando, para que a gente possa colher coisas maravilhosas na nossa vida. Temos aqui, nesses 38 versículos, pelo menos três divisões. Ló recebe em sua casa 2 anjos. A destruição de Sodoma e Gomorra e a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Primeira coisa a entender sobre esse capítulo maravilhoso é que nós podemos dividir ele em 3. Era para mim ter falado isso no início, estou falando agora. Amém? Então, essas 3 repartições vai nos dar uma interpretação, um entendimento desse capítulo gostoso e maravilhoso, para que a gente possa entender. O primeiro ponto é o que nós estamos falando. Ló recebe em sua casa 2 anjos. Entenda. Ló não recebeu os 3 que Abraão recebeu. Ló recebeu 2. Por quê? Porque um ficou com Abraão. Por quê? Porque Abraão, caminhando com eles, insistia para que eles pudesse livrar aquela cidade, para que ele pudesse dar livramento. Oi? Você saiu do vídeo. Não, eu saí do vídeo apenas para poder deixar aqui o logo da nossa amada igreja, que também está aqui na nossa blusa. Você que gostou dessa blusa, pode ficar tranquilo aí, a gente faz um pedido aí para você também, tá? Eu acho muito bonita, boa e é bem legal. Não dá para aparecer no computador. Tá. Não dá não? Então deixa, não tem problema. Deixa, não tem problema. Se apareceu, eu pensei que estava aparecendo, por isso eu coloquei aqui o logo da nossa amada Admissões. Vamos lá. Então, na primeira etapa, do versículo 1 ao versículo 22, nós temos ali a conversa, a chegada, o entendimento dos 2 anjos com Ló. Amém? E quando Ló finalmente adentra com eles em seu lar, em seu recinto, Ló, em sua atitude, tem suas... Nós estávamos dizendo. Qual é a consequência que Ló tem? Ló recebe à sua porta os cidadãos da cidade. E ele recebe à sua porta cidadãos prontos para fazer o mal,
para fazer o que é ruim. Entenda, aqueles homens tinham a intenção apenas de ir para a praça. Eles disseram, passaremos a noite na praça. Mas Ló insiste e persiste para que eles adentrem a sua casa. Veja bem, Abraão já estava pedindo pelo livramento de Ló. Abraão já estava pedindo pelo livramento da cidade. Aí está lá a conversa entre Deus, né, ou o representante de Deus, com Abraão. Alguns vão dizer que naquele momento, além do representante, Abraão de fato está falando com Deus, que está com o representante ali para transmitir a sua mensagem. O pastor Marcelo colocou 2 povos que deram muito trabalho ao povo de Israel, Amon e Moabe. Isso, são o nosso terceiro tópico, amém? Nosso terceiro tópico, 2 povos que graças às filhas de Ló deram trabalho para o povo de Deus. Um trabalho muito grande, mas também trouxeram bênçãos também, como a Moabita. Amém? Então, vamos chegar lá, amém? Mas eu não vou me aprofundar muito não, pelo amor de Deus, hein? Senão, vamos que vamos. Vai ter que fazer igual os nossos irmãos aí, que já são bem mais experientes, né? Que vão ter que fazer mais de um vídeo. Mas, só uma observação, amados. Essa é a nossa primeira aula online, nosso primeiro culto online, nossa primeira experiência. Então, nos perdoe os nossos erros, me perdoe, por favor. Eu também fico nervoso, também fico, eu sou ser humano, tá bom? É a nossa primeira experiência, então perdoe as nossas falhas, os nossos erros aí, e me ajude para que eu possa crescer. Apóstolo Paulo, oreis por mim, para que eu abrir e fechar da minha boca me seja dada a palavra com intrepidez e ousadia. Então, por favor, você que está acompanhando, ore por mim, me ajude em oração, ajude para a nossa missões, ajude os nossos homens e mulheres, jovens e crianças, para que possamos abrir a nossa boca e falar a palavra do Senhor. Amém? Oreis por nós. Então, continuamos. Pode falar? Continua. Ah, tá. Vamos lá. Ló recebeu os anjos. Eles disseram bem claro para Ló o que iriam fazer. Nós vamos para a praça. Ló insiste, persiste, insiste. Vamos lá? Vamos. Ah, tá bom. Vamos ficar na tua casa. Fica na sua casa. A atitude de Ló tem para ele imediatamente. Olha, alguns plantam para colher depois. Outros plantam para colher na hora. Olha só o que acontece. Ló recebe na sua casa os anjos. As pessoas, os enviados, os mensageiros, anjos, na verdade, é aqueles que estão a serviço do Senhor. Então eles estão lá, aqueles que estão a serviço do Senhor, e ele a serviço dos que estão a serviço. E aí batem na sua porta. E qual é a intenção dos que batem a porta? Fazer o mal. Entenda. Eles queriam fazer mal àqueles homens. Ló sai da sua porta e fecha a porta por trás. Ele fecha a porta atrás de si e pede pela população: esses homens são meus hóspedes. Estão sobre meu teto, por favor, não faça mal. Eu peço para que vocês deixem-os em paz. Eu tenho 2 filhas virgens. 2 filhas que vocês podem pegar e fazer o que vocês quiserem. Veja a atitude que Ló tem que tomar devido à decisão que Ló toma. Veja, a decisão que Ló tomou fez ele tomar uma segunda atitude, oferecer suas filhas para que os homens tenham guarida, para que eles tivessem escape. Os homens de Deus estão vendo isso, que estão lá dentro. Os anjos estão vendo essa atitude de Ló. Me lembra até o caso de Abraão, oferecer Isaac, e o próprio Deus diz: não faça tal, porque sei que tu me adoras, sei que tu me amas, sei que tu me obedeces. Então, Ló tem essa atitude, oferece suas 2 filhas, mas vede como maléfico eram aqueles homens. Não! Dai a eles, põe-os para fora. E por causa de que tomaste a frente, você receberá pior do que a eles. Ora, o que seria pior se eles estavam a ponto de violentar aqueles 2 homens dentro da casa de Ló? Eles iam fazer cada maldade com aqueles 2 homens e ainda vira para Ló e diz: você será pior? Meu Deus do céu, não quero nem imaginar.
a maldade ou a crueldade na cabeça daqueles homens maus. O Itamar colocou, não vejo motivo para perdão e sim de louvor a Deus. Não entendi. Repita, por favor. Não vejo motivo para perdão. Para perdão e sim para louvor a Deus. Sim, amém. A atitude desses homens não é meio difícil de alcançar o perdão porque eles não têm arrependimento. Amém? Por quê? O nosso irmão Itamar botou, não vejo motivo para perdão, mas sim para glorificar a Deus, né? É isso? Honrar a Deus. Então, honrar a Deus. Para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Amém? Perdão é mudança de atitude. Coisa que eles não tiveram. Amém? Perdão é tornar o coração atrás, é arrepender. Não adianta você pedir perdão e fazer as mesmas coisas. Ah, Deus, eu quero pedir perdão porque eu sou pecador, miserável homem. Peraí, tu está fazendo tudo de novo? Que tipo de perdão é esse que você está entendendo? Que tipo de perdão? Tanto para receber quanto para dar, você precisa. Esquece essas coisas e segue o seu caminho. Esquece isso não pode te machucar. Ah, mas a gente não é louco, o que machucou fica a marca. Sim, mas nós temos que abrir mão. Para ser crente, tem que abrir mão da nossa razão para ter a razão de Cristo em nossa vida. Pastor Marcelo colocou que Ló queria ajudar a Deus, não era só deixar os homens receber esse... Exatamente o meu ponto de vista. Compartilho com o mesmo ponto de vista. Ao fazer isso, Ló tem uma atitude de tentar ajudar a Deus. E olha o que ele arrumou para a vida dele. Olha o que arrumou. Tira a mão do rosto. Olha o que Ló arruma para a vida dele. O problema maior. Por quê? Porque quando Ló arruma esse problema, as filhas dele têm que entrar na história. E não teria necessidade. Se aqueles homens violentam as filhas dele, se aqueles homens fazem crueldade com a filha deles, ela não ia casar. Não ia dar prosperidade, não ia dar posteridade, ainda que mais tarde ela der posteridade errônea, ok? Mas deram continuidade à semente de Ló, isso não teria, porque a abusada do jeito que ela está, quem garantiria que até viva elas continuariam? Né? Então o ato de tentar ajudar, e para mim é exatamente o que ele tenta fazer, ele tentou ajudar o Senhor, faz com que ele tenha que envolver na história quem não deveria entrar na história. Note que quando os anjos adentram a história, a casa de Ló, eles dizem bem claro, olha só, quando eles pedem e Ló faz tudo isso, os anjos precisam sair para fazer aquilo que foram enviados para fazer. Ou seja, eles poderiam muito bem ter feito aquilo sem precisar desse intermédio, amém? Não precisaria. Ló fazia isso para que eles fizessem a missão que foram incumbidas de fazer. Amém? Alguma pergunta? Então eles tinham uma missão, e a missão ia ser cumprida independente da ajuda de Ló ou não. Tá? Pelo contrário, isso só fez com que aquela população ficasse mais errada. Só fez, talvez eles fossem fazer coisas piores ainda, não sei. O que poderia acontecer se Ló não intervisse? Perdão, se Ló não entrasse na história. Não sei. Mas eu sei que Ló não precisava fazer isso, porque a sua missão era: vamos para a praça. Vamos para a praça. Note que quando Abraão toma atitude, aqueles homens estavam indo na direção da tenda de Abraão. Estavam indo na tenda de Abraão, estavam na direção. Se eles iam passar direto, eu não sei. Se eles não iam falar com Abraão, não sei. Não sei, mas eu sei que o versículo à frente diz: esconderia eu algo de Abraão? Ocultaria eu do que estou para fazer? E aí, por isso, alguns dizem que, na verdade, Abraão já estava conversando com Deus. Abraão já estava. É o que eu digo, é intimidade. Aquele que tem intimidade com Deus, ele tem que estar ligado com Deus, ele tem que estar pensando em Deus, ele tem que estar esperando Deus, ele tem que estar falando: ah, o mundo vai dizer que eu sou maluco. Que diga, mas se você quer intimidade com Deus, vai em frente. Pode falar. Fala. O Everaldo colocou: se os homens entrassem na casa para fazer a maldade, creio que aquela cidade teria acabado naquele momento. Pode ser também. E aí, se a cidade tivesse acabado naquele exato momento, como o irmão Everaldo colocou, entenda uma coisa: também poderia morrer Ló
e toda a sua casa. Ou Deus poderia simplesmente tirá-lo, sair intacto do que Deus estava para fazer, não sei. Mas se dentro da casa dele ele estivesse adentrado, veja bem o perigo que está agora à espreita. Se aqueles homens tivessem entrado na casa de Ló, a maldade ou a destruição seria muito grande dentro daquela casa. Por isso, imediatamente aqueles homens saem e estendem as suas mãos e fere de cegueira todos, do maior ao menor, do mais velho ao mais moço. Todos são cegos à procura da porta para sair daquele lugar. Por quê? Porque eles estavam prontos para fazer uma grande maldade. Talvez Ló não precisava passar por nada disso. Talvez Ló não precisava fazer nada disso. Quando ele visse a destruição, ele simplesmente pegava as coisas dele e ia embora. Amém? Mas o que acontece? Ló tenta ajudar. Quero te dizer, meu amado e minha amada, não tente ajudar a Deus. Só cumpra com a sua missão. Faça a sua parte. Deixa que Deus faça a parte dele. Amém? Deixa que Deus faça a parte dele. Então, no verso 1, nós temos uma semelhança com o verso 1 e 2 do capítulo 18. No verso 2 também temos a mesma semelhança com os versos 3 e 4 do capítulo 18. E o que isso denota? Possivelmente um costume. Por isso, tal semelhança. Abraão oferece pão, água e carne. O que Ló oferece? Pão, carne, água. Amém? Notamos aí uma semelhança que pode denotar aí um costume. Tá? Quando eles se prostram, repito, eles não estão no ato de adoração, mas de serviçal. De serviço. Estou para te servir. Estou aqui para te ajudar em tua labuta. Estou aqui para te ajudar na sua caminhada. Ou seja, o que me leva a dizer, amada igreja, que quando você quer ajudar alguém, olha só, isso é muito bom. Pega essa aí, crente, como diz o meu irmão Alain. Pega essa aí, crente. Quando você quer ajudar alguém, não pode ser do seu ritmo e nem da sua força, da sua forma. Não é como você quer. Quando você for ajudar alguém, tem que ser como essa pessoa precisa. Entenda? Pega essa, crente. Pega essa daí. Ô, irmão Alain, diácono Alain. Deus te abençoe, meu querido. Então, quando você for ajudar alguém, não coloque as suas condições para que aquela pessoa possa ser ajudada. Não. Ou seja, vou dar um exemplo simples para ser compreendido, amém? Vou dar um simples. Quando não dá para ele arroz, não. Dá não. Quando alguém precisa de feijão, não dá para ele carne. Ah, mas carne é melhor, pastor. Não. Quando alguém precisa de feijão, sabe o que você faz? Dá feijão para ele. Dá feijão. Amém? Quando alguém precisa de carne, dê carne. Amém? Dê o que a pessoa precisa. Amém? Ajude nos termos de quem precisa ser ajudado. Entenda o seu espaço, entenda o seu ritmo, entenda a necessidade do seu próximo. Entenda como você pode ajudar a pessoa. Amém? Amém? Então vamos lá. No versículo 4 a 11, temos aqui um convencimento de Ló aos dois enviados, aos dois anjos, aos dois mensageiros, aos dois oficializantes do local. E quando Ló convence os viajantes a entrarem, eles comem, bebem, lavam seus pés e se preparam para deitar, mas não deitam. E aí acontece tudo o que acontece, eles precisam intervir na situação que Ló criou. Quantas vezes eu não tenho que intervir na situação que nós criamos, não é verdade? Quantas vezes nós somos o culpado, e a Bíblia diz do que se queixa o homem, né? Que se queixa o homem, canequinha ganhado, quando ministrei a palavra, na Igreja Nova Filadélfia, em Rocha Miranda, do meu querido cunhado, que é um dos pastores auxiliares, né? Meu querido cunhado, pastor Eugênio, Eugênio Vieira. Deus te abençoe, Eugênio. Obrigado pela caneca, está sendo muito útil.
Amém? Então, quantas vezes nós cometemos, né, os nossos problemas e Jesus, meu Deus, me socorre, me ajuda, né? Por quê? Porque cometemos os erros e não sabemos como sair deles, né? E aí entra uma complicação. Deus precisa intervir naquilo que estamos fazendo de errado, para que possamos fazer certo. Entenda, nas suas orações, pede a Deus, Senhor, me ajuda a fazer o que é certo, me direcione, me impulsione, me dê direção para que eu haja certo. Amém? Deus abençoe sua vida. É preciso perceber que aqui tem-se um cuidado e zelo de Ló, pois ele oferece até as suas filhas em troca da vida e do bem-estar daqueles dois anjos, dos dois enviados. Isso não caracteriza adoração, mas reconhecimento de causa. Ló sabia que aqueles dois eram enviados e a potencialidade daqueles dois. Amém? Ele tinha firmeza, confiança, ele sabia que aqueles dois estavam ali por alguma causa, provavelmente conhecida por ele. Amém? Então, Ló, assim como seu tio, percebe, tá? Sentado na porta da sua cidade, ele percebe aquela movimentação, algo vai acontecer. Crente, entenda, esteja tampando as suas brechas, esteja apto a entender, está pronto. Isso me dá uma interpretação, me dá aqui uma vontade muito grande de dizer, esteja pronto para ouvir a trombeta. Esteja sentado, pronto para ouvir a trombeta. Ou seja, quando a trombeta tocar, esteja pronto. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Amém? Esteja pronto para atender o chamado de Deus. Alguma outra pergunta? Comentário? No final, 3 pessoas tiveram livramento. Até mais, né? Comentário de quem é esse? A Thaís. Thaís, obrigado pelo seu comentário. No final nós tivemos alguns livramentos. Na verdade, ali 2 livramentos, claro, das filhas de Ló, de próprio Ló, né? Como 3, como ela acabou de dizer, que Ló fariam coisas piores com Ló do que estavam prontos a fazer com aqueles 2 homens, né? Mas também o livramento estendeu-se também à esposa de Ló, que apesar de não estar sendo citada nesse exato momento, com certeza, se eles adentrassem, o negócio ia ficar feio para ela também. Não ia ficar bom, não, hein? Vamos lá. Nós já citamos aqui. Pode falar. O pastor Marcelo colocou, aos poucos eles zombaram dos anjos, né? Igual muitos hoje. A palavra está sendo pregada e não... Repete de novo para mim, por favor. Aos poucos, foi isso? Aos poucos? Os gêneros de Ló fizeram um pouco caso e zombaram dos anjos. Sim. Os gêneros de Ló vai entrar na história também agora. Antes eu quero só citar aqui rapidinho. Já citamos aqui Juízes capítulo 6, né, versículo 20 ao 21, quando nós dissemos aqui do Gideão, né? Que oferece ali, e o anjo do Senhor, o emissário do Senhor, não come, entende? Ele não come, ele não bebe, ele estende as suas mãos e queima, tá? Queima para o Senhor a oferta de sacrifício, amém? A oferta de manjares que é posta ali para eles, amém? Vamos lá, como disse o nosso pastor Marcelo, nós temos na história ali uma repetição, e eu gosto disso aí, de Noé. Entende só? Tem uma repetição. Por que, pastor, tem uma repetição de Noé? Porque se nós analisarmos, Deus manda Noé construir a arca e na hora de salvar Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Na história, Deus entra, salva Ló, sua esposa, ela virou sal. Calma, não chegamos lá não, calma. Ela vai virar sal depois. Primeiro Deus salvou ela. Aí é a escolha dela, hein? Vamos lá. Aí Deus salva Ló, sua esposa, suas 2 filhas. E manda tirar também ali os noivos das suas filhas. Novamente, igualzinho ali de Noé.
Entende que a situação é a mesma. O povo escarnece de Deus, se afasta de Deus, peca contra Deus, zomba contra Deus. Aí Deus vai lá e destrói aquele povo. Porque está zombando dele. Está te lembrando alguma coisa que nós estamos vivendo atualmente? Tá não? Ou está te lembrando que esse coronavírus para a humanidade é porque a humanidade se afasta, decaindo gradativamente de Deus? Hein? Isso já aconteceu na história. Você consegue perceber isso? Que esse corona ainda é leve? Ainda é leve? O Everaldo colocou, pagaram um preço. Sim, pagaram um preço alto pelo seu afastamento de Deus. Olha, ó, o corona aí fazendo na história nossa atual. Tá? O que Deus já fez na história, algumas vezes, como Noé e agora em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não é uma cidade, mas duas cidades. Vamos lá. Então Sodoma e Gomorra se afasta degradantemente do Senhor. Amém? Degradantemente. Deus precisa intervir nessa situação. Deus precisa intervir nessa situação. Então os anjos dão uma missão para Ló. Sai, você e sua casa e todos seus. Lembra? Se creres, serás salvo tu e tua casa. A salvação não é só para você. Não guarde ela para você. Não guarde só para você a salvação. A salvação é para a sua casa, para os seus. Aqueles que todo mundo diz assim, se não tem jeito mais não. Jesus, leva logo isso. Está vivo? Está respirando? É porque você está clamando. Tem salvação sim. Jesus vai salvar sim. Aí Ló vai lá, prepara tudo e vai chamar os seus genros. Olha só o crente desapercebido. Aí é aquelas 5, né? As 5 tolas. Olha só o que eles fazem. Eles pensam que Ló está brincando. Não parece? A nossa história, coronavírus está aí atacando, a humanidade está apertada e tem crente achando que é só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Não dobra o teu joelho não, hein? Não busca o Senhor não para tu ver. Tem nada de brincadeira não. O diabo não brinca de ser diabo, nem Deus brinca de ser Deus. Não tem brincadeira nenhuma, a coisa é séria. Guerra espiritual total. Há uma guerra espiritual a todo momento. E eu vou dizer uma coisa, alguém tem que ganhar. Na guerra um lado ganha. Se você buscar o Senhor, você vai ganhar. Se você buscar o diabo, não vai ser o Senhor que vai ganhar. Nem? Pensa nisso. Aí Ló vai lá, chama os seus genros. Está aqui no versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava. Achava que ele estava brincando com eles. Itamar Batista colocou, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. E dos que saíram do Egito, Então o nome dele. o nosso irmão Caleb, perdão meu querido, eu te amo, nosso irmão Itamar, tá bem? Nosso irmão Itamar disse muito bem, lembre-se que na terra prometida, apesar de tantos terem saído do Egito, só 2 adentraram aquela terra, amém? Só 2 conquistaram a promessa. Então para com essa história que o crente não morre sem promessa, não. A promessa vai cumprir, o crente não vai morrer. Morre! Morre! Para com essa história. O caminho apertado e estreito é a porta que leva a salvação. Amém? O reino do céu é tomada à força. Pastor Marcelo está perguntando, ao amanhecer os anjos apressam Ló para sair. Por quê? Ele queria ficar? Aí é que tá, eu gosto também dessa daí, eu gosto de toda a Bíblia, amém? Eu vou falar todo o tempo que eu gosto muito dessa daí. Vamos lá. Essa daí é linda, é linda. Pega muito crente. Ele recebe aviso, eu tava para chegar lá. O pastor Marcelo é meio apressado às vezes, né? Brincadeira, tá, pastor Marcelo? Esse é o nosso querido pastor Marcelo, né? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vamos lá. Quando ele sai para chamar os seus genros, ele deixa suas filhas e sua esposa em casa para arrumar o que precisa arrumar para ir embora.
Porém, quando ele chega sem os seus genros, porque eles pensam que ele estava gracejando, ele chega em casa, ainda está arrumando. O dia se rompe a alva, porque o ataque à sua casa já era bem tarde da noite. Amém? Já era tarde da noite, e aí quando atacam a sua casa, os anjos interferem e diz, vai embora, leva tudo seu. O dia começa a raiar, o sol começa a levantar e Ló ainda está se arrumando. Ló ainda está levantando acampamento, Ló ainda está pegando o que é seu, Ló ainda está retirando os seus pertences, Ló ainda está recolhendo o pouquinho. Ah, me dá minha Bíblia, me dá minha Bíblia, ah, essa Bíblia não posso ficar sem ela. Ah, Ló está ali, ó. Ai meu Deus, eu preciso pegar. Ai meu Deus, ainda ficou ali. Está perdido procurando todos os seus itens. Ei, acabei de falar, no céu não entra bagagem. Para com isso. Amém? Tem não. Esteja pronto para largar o que for necessário para salvar a sua vida. Escape, olha a palavra do anjo. Ao amanhecer, apartaram os anjos com Ló. Demorou tanto que os anjos tiveram que pegar Ló e tirar da cidade. Não, preciso intervir nessa situação. Preciso intervir nessa situação. Então Ló é tomado pelos anjos e levado para fora daquela cidade. E aí entende que ele, sem tempo, ele percebe o que ele fez. Olha só. Ele ainda conseguiu perceber. E quando ele percebe o que ele fez, ele faz o seguinte. Meu Senhor, se achou graças em mim para me salvar, não permita que eu vá pelas campinas. Não permita que eu vá por esse caminho, porque há de ser que o mal vai me alcançar. O mal vai me alcançar. Campina, amados, é um campo verdejante, um campo reto, liso, livre de árvores e de obstáculos. É um caminho reto, segundo o dicionário. Já estamos em que versículo? Nós estamos no versículo 15. De Gênesis 19. O versículo 16, na verdade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora. O versículo 16. Aí o versículo 17, levando-os para fora, disse a um deles, livra-te, salva a tua vida. Olha só, ele precisava escapar com sua vida, em vez disso ele estava levando um monte de bagagem, um monte de coisa, ele estava lá pegando as suas coisas, ele precisava correr, fugir. Lembra, as pessoas que estão entrando agora, que você está em Gênesis. Aos que estão chegando agora, o nosso estudo hoje se dá em Gênesis. Muito obrigado pela minha querida esposa me ajudando aqui, tá? Ela não está aparecendo, mas a diaconisa Márcia está nos ajudando aí nessa primeira aula via nosso chat, amém? Ali, Gênesis os anjos 19. precisam intervir. Gênesis capítulo 19, do versículo 1 em diante. Amém? Me ajuda no horário aí que... né? Agora você está no versículo... Agora estou no versículo 17, eu disse. Amém? Agora estamos no versículo 17. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livrai-te por tua vida, não olhes para trás, nem para um lado, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Amém? Então veja, o anjo mandou ele fugir pela campina, caminho reto. Ele está com a sua família, bagagem do caminho reto é o mais indicado, né, do que subir e descer. Amém? Só que como ele está com bagagem, a instrução do que Deus vai fazer, alcance ele. Então ele pede no versículo 18, respondeu Ló, assim não, Senhor meu. 19, eis que teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia, porque mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe. Ele está com bagagem, está com mulher, está com filho, e se ele simplesmente escapar pela cidade, e aí fica aquela nossa visãozinha de umas fotos ou outra por aí, que bota Ló, sua esposa, em cima de uma montanha, olhando para trás, e Ló de cidade lá no fundo pegando fogo. Não é bem essa imagem em questão, que é datada ou tratada aqui nesse versículo, não. Porque logo em seguida, olha só, eis uma cidade perto, pela qual eu posso fugir. Ló percebe que se ele for para as montanhas, ele não vai conseguir.
E o que é isso, pastor Fábio? É que você sabe a sua força. Você sabe o que você pode ou não fazer. Você sabe os seus limites. Você sabe onde você pode alcançar. E o que você precisa fazer? Por favor, entenda. Deus não te prova além dos seus limites. Ultrapassar os seus limites. Amém? Ponha-se diante daquilo que você pode fazer. E estique gradativamente. É assim, ó, um passo, outro passo e outro passo. É um passo atrás do outro. Não é pulando degraus que você vai alcançar o seu objetivo. Pode falar, Márcia. A Thaís coloca: se o anjo manda ir pela campina e ele pede para ir para o outro lado, ele não tem fé ou Deus sabia que aquele caminho seria o melhor? Porque Deus sabia que aquele caminho seria o melhor. Sim e não. Aquele caminho... É o jovem Felipe perguntando. O jovem Felipe, filho da nossa irmã Thaís, filho do nosso irmão Everaldo, né, fazendo uma ótima pergunta. Ló demonstrou ali ter pouca fé? Não vejo nem muito por esse lado não. Porque se ele guardou os anjos, se ele tentou ajudar, se ele ouviu, se ele obedeceu, ele demonstra ali ter fé. Porém, ele reconheceu, tá, o caminho do Senhor, mas também as suas forças, que ele poderia não chegar ao seu objetivo. Ou seja, se eu for por esse caminho, eu não vou chegar. O Senhor, os anjos, reconhece nele a capacidade dele e diz: então vá por onde você está dizendo, porque aquela cidade que você está dizendo, eu não vou destruí-la, mas eu só posso começar quando você estiver salvo. Então, novamente, aquela imagem que tanto pintam, que Ló olhando, a mulher olha para trás, a cidade está sendo destruída, ela vira sal, aquela imagem não bate com o capítulo X em questão, nem com o versículo que estamos lendo, amém? Por quê? Porque a destruição só começa quando Ló chega em Zoar, na cidade. Amém? Pastor, mas ela olhou para trás. No próximo, amém? É no próximo. Vamos lá. Então vamos lá. Os anjos pegam ele, manda por um caminho, ele escolhe um novo caminho, vai para uma cidade, ele pode demonstrar ali um pouco de falta de fé ou apenas reconhecer as suas capacidades e limitações em que Deus respeita no ser humano. Amém? Pode falar, Márcia. Não? Vamos lá. Então nós podemos acabar aqui essa etapa, amém? Todos concordam que nós podemos dar início agora, finalmente, a mulher virando estátua de sal? Podemos? Amém? Vocês não estão respondendo não, mas amém. Então vamos lá. Então, concluindo. Abraão e Ló não adoraram, apenas se colocaram como condições de servo. E como condição de servo, Ló tentou ajudar do que maneira fosse possível aos mensageiros, aos enviados do Senhor. E com isso o Senhor deu a ele, a pedido do seu tio, a pedido a sua intimidade com eles ali, Deus dá o escape para Ló em sua casa. Os seus genros não o ouvem e permanecem onde está. Amém? Então Ló agora está saindo da cidade. Ló está indo embora da cidade. Os anjos levam, mostram o caminho, mas ele opta por pousar no local de abrigo mais próximo, porque ele está com mulher e filhas. Amém? Talvez podemos colocar que ele tinha falta de fé, ou talvez ele estivesse vendo que sua esposa e suas filhas não tinham a mesma visão que ele tinha. Exemplo disso é o que vai acontecer agora. No versículo 23 ao 29, nós temos a cena em questão, que muitas das vezes é desenhado como Ló andando, a cidade destruindo e a mulher olhando para trás, virando estátua de sal. Amém? Pastor Marcelo colocou: Ló, ele estava com medo de morrer, mas se Deus quisesse que ele morresse, era só deixar ele em Sodoma. E Ló não sabia disso? Pastor Marcelo disse assim: se Ló estivesse com medo de morrer, Deus não deixaria ele morrer lá mesmo? Ou levaria ele pelo caminho para morrer? Não. Já tinha dito: escapa-te por tua vida. Amém? Mas quem precisava escapar era ele. Era as pernas dele. Era ele que precisava correr. Então ele
condição de como ele vai escapar. Ele precisava fugir, sair da cidade. Amém? Vamos lá. Amém? Então, o versículo 23 nos diz assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina. Olha só, o medo aí de Ló. Está entendendo? Ló imaginou que a destruição podia alcançar as campinas, e se ele estivesse na campina, ele poderia ser pego. Porém, eu acho que faltou um pouquinho de fé de Ló. Por quê? O anjo falou para ele: enquanto você não estiver seguro, eu não começo. Ou seja, eu não sei se ele ia andar, não sei se ele ia correr, mas enquanto ele não estivesse seguro, não ia acontecer. O pastor Marcelo colocou, não precisava tirar ele de lá? Sim, precisava tirar ele de lá. Sim, se nós formos julgar a capacidade de Deus, não precisava não. Deus pode tudo, amém? Se formos julgar a capacidade de Deus, não pode. Agora, se formos julgar a capacidade humana, ele precisava sair para não morrer. Amém? Para não morrer, ele precisava sair. Agora, o que nós precisamos entender era obedecer. Amém? Ló não obedece, eu insisti para eles entrarem em casa. Ló não obedece porque precisa ir pela campina e escolhe ir para a cidade. Você entende? Eu não sei se Deus queria destruir Zoar ou não. Eu estou dizendo o seguinte: Ló não obedece. Ele é um meio... Me lembra até do seu tio Abraão. Olha só, hein? Abraão, quando Deus fala com ele, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, ele leva seu sobrinho. Ali, ó, que eu tô falando, o costume da família aí, do sangue aí, ó. Os dois são teimosos, hein? Os dois são teimosos, hein? Porque Deus está falando uma coisa: não vou entrar. Ele insiste: entra. Aí entrou. Aí então, a gente vai pela campina. Ele diz: não vou pela campina, não, eu vou por aqui. Tá parecendo muito crente, não tá não? Hein? Só Jesus na causa. Como a gente gosta de discutir com o Pai Eterno. Pode falar. Como a gente gosta de discutir com o Pai Eterno, hein? Aí, o anjo disse para ele: enquanto você não estiver seguro, eu não posso começar. Então não importa se ele ia por aqui, ou por ali, ou por lá. Ele precisava ficar seguro. Precisava sair da cidade? Precisava, porque o próprio anjo tirou ele da cidade, sim ou não? Não foi o anjo que tirou ele da cidade? O anjo tira ele da cidade, amém? Aqui, ó. Everaldo colocou: a sua esposa virou estátua de sal pela desobediência, pois a ordem foi não olhar para trás e ela olhou? Não. Aí tem um segredo aí. Aí tem um segredo aí muito gostoso. Eu não vejo por esse lado não, tá bom? Pode discordar de mim, total liberdade para discordar de mim. Mas vamos lá. Ó, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O termo aqui, olhou para trás, eu não vejo como quem está olhando para trás, porque se for olhar dessa forma, Abraão estava olhando para a cidade sendo destruída. E não aconteceu nada com ele, amém? Não aconteceu nada com Abraão. O Abraão não está vendo a cidade? Abraão está vendo a cidade destruída. Aconteceu o que com Abraão? Ah, mas a ordem não foi para Abraão, a ordem foi para Ló e sua família. Veja bem, versículo 17, ó, versículo 15 em diante. Ó, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontraram, para que não pereçam do castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão, e ele, sua mulher e suas filhas, o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram para fora. Havendo levado para fora, disse um deles: livra-te, salva-te a vida, não olhes para trás, nem pares em todas a campina, e foge para o monte para que não pereças. A ordem aqui de fato é: não olhes para trás, ou seja, não sinta desejo por nada que vocês estão deixando. Não tenha vontade do que está ficando para trás. Aqui não é o fato dela estar olhando. Não, peraí, esqueci. Não é porque ela virou para trás, mas não sinta desejo de nada ali. Não tem o seu coração ali. É o que Deus quer dos seus filhos. Deus quer dos crentes. Deus quer dos seus amados, dos seus servos. O mundo. E nem no que o mundo... Ah, minha esposa foi ali atender rapidinho. Quando ela voltar, se tiver algum comentário, ela vai fazer. Amém? Então eu vejo por esse lado. Amém?
Não de que ela simplesmente olhou e virou estátua. Não, porque Abraão olhou. Ah, mas ele não estava envolvido. Ok. Eu respeito o entendimento. O entendimento que orando, estudando, Deus me deu. Eu vejo aqui que o intuito não é o simples olhar, mas o desejo. Não desejes o teu coração por nada que está aqui. Amém? Então, quando ela olha para trás desejando, que aí tem lá na frente no Novo Testamento, os homens da fé em nenhum momento olharam para trás, porque olhando desejariam, olha só, olha aqui, desejariam algo que ficou para trás, você está entendendo? Então, nesse caso de olhar para trás, é algo desejoso que ficou para lá. Vê se ficou alguma pergunta aí, por favor. Então, não no sentido, mas no sentido de desejar alguma coisa que ficou para trás. Amém? Até aqui? E por ter esse sentimento, amém? Por ter esse sentimento, ela foi castigada. Amém? Eu já vi até um filme de Ló em que ele não deixa, as filhas deles querem olhar para trás para ver o que aconteceu com a mãe, ele também não pode olhar. Muito legal o filme e tal, mas eu não creio nada disso. Eu não creio dessa forma. Amém? Aí olha só. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estava, esse é o versículo 27, ele estava na presença do Senhor, ou seja, onde ele estava, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda, ele olhou. Ah, mas a ordem não foi para ele, ok, eu até entendo. E para toda a terra da campanha, e viu da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Entende? O Itamar colocou, pode dizer que seria a saudade dos temperos do Egito, do povo de Israel? Eu vejo por esse lado, meu querido irmão Itamar. Lembra? O povo. Ah, saudade daquela cebola. Ah, saudade. Está entendendo? O povo no deserto sendo livre por Deus com saudade da cebola. Só Jesus, né, Vaso? Eu vejo olhar para trás referente exatamente isso. O desejo pelas coisas que ficaram para trás. Que é o mesmo referente também no Novo Testamento que diz os heróis da fé. Amém? Nenhum deles olharam para trás para que vendo não desejasse. Olha só, olha só. Eu acho que está bem completinho, bem gostosinho para se entender. Para que olhando, vendo, não desejasse. Então o problema não era olhar, mas o desejo que habitaria no coração ao olhar para trás. Amém? Deus sabia desse desejo que circularia o coração dela. Amém? Pastor Marcelo colocou que a murmuração do povo do Egito foi a dificuldade de tirar o Egito de dentro dele, dentro da mulher de Ló. Muito bem dito pelo nosso querido pastor Marcelo, que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Tudo o povo abençoado reclamava, dizendo referente ao Egito. Eu vejo pelo mesmo lado da mulher de Ló. Saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra continuava dentro dela. Estava ali. E por isso, Deus estava extirpando a cidade, tudo que se referia à cidade. Tudo que se referia à cidade, Deus estava extirpando naquele momento, acabando, eliminando, tirando. Então vamos lá, dando continuidade, amém? Versículo 23 ao 29, Deus faz chover enxofre e fogo. Veja bem, diferente dos tempos de Noé, que Deus mandou chuva para eliminar a humanidade, agora Deus destrói a cidade com enxofre e fogo. Isso dar-se-á porque Deus fez uma promessa
de que não destruiria mais a humanidade com água. Mas ele nunca prometeu com fogo. Amém? Entenda, a promessa do Senhor é cumprida no sentido do que ele promete. Ele diz que não destrói com água. E com água ele não vai destruir. Amém? Vamos lá. Assim que Ló entra na cidade, o Senhor destruiu as cidades. Entenda. O crente até morre sem promessa. Mas ele morre sem promessa porque principalmente ele desistiu. Ele desistiu. Quando o crente para de orar, para de jejuar, para de buscar a face do Senhor, ele vai morrer. Ele vai morrer. Por quê? Porque ele desistiu. Não foi o Senhor que desistiu, foi ele. Foi ele. O pecado traz separação entre Deus e o homem. É verdade. É verdade. É preciso abrir mão do pecado. O crente não pode ter pecadinho nem pecadão. O crente não pode ter pecado de estimação. Não, esse aqui carrega bem comigo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Se você nasceu assim, vai morrer assim, você está contra a palavra, porque é o novo nascido. O crente é novo. Então ele não nasceu assim. Deus não fez o homem para pecar. Deus fez o homem para servi-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para honrá-lo. Não foi para ser pecador. Vamos lá. Então, o intuito de Deus naquela cidade era extirpar o mal. E lembrando que a nossa principal promessa é o céu, como o Itamar Batista colocou. Lembrando, como o nosso irmão Itamar colocou, que a nossa principal promessa é o céu. E tem crente que não vai receber também essa promessa. Por quê? Ser fiel até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida. Se não for fiel até o fim, não vem com essa de predestinação. Eu nasci para ser salvo, vou ser salvo. O reino do céu é tomado à força. Vamos lá. O jovem pergunta, Deus sabia que Sodoma estava dentro do coração da esposa de Ló e que suas filhas agiriam de forma errada? Mais tarde, por que então retirá-las da cidade? Por que não tirou apenas Ló? É uma ótima pergunta do jovem. Amém? Deus sabia. Claro que Deus sabia porque Ele é onisciente e onipresente. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas veja, ainda que Deus saiba, espreita a nossa porta, em nenhum momento Ele permite que nós não alcancemos Ele. Exemplo é Caim. O mal jaz à porta. Compete a te dominá-lo. Deus deu um escape e livramento para elas, era a escolha delas. Deus sempre acredita em você. Deus sempre vai fazer com que você entenda que é a sua escolha. Você pecar ou não pecar é sua escolha. E é por isso que ele diz, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios caminhos. Amém? Deus sabe as nossas escolhas, mas Ele permite, porque se Ele não permitisse, então assim nós não teríamos o direito de escolher. Então, é preciso compreender e entender que até eu que errei, fui eu que escolhi. Não foi Deus que me forçou, não foi. É por isso que ele diz, aparta daquilo que parece, porque se eu estou apartando do que parece, o que é não me alcança. Amém? Precisamos entender que Deus até sabia o que elas iam fazer e que aquele povo ia dar muito trabalho para ele. Ah, Deus sabia, fato. Deus sabia. Mas foi uma escolha delas. Elas tiveram a oportunidade de não fazê-la. Quantos de nós também não tivemos essa oportunidade? Ela tem também. Só que ela escolheu fazer. Assim como muitos de nós escolhemos fazer ou não escolhemos fazer. Santa Ceia, né? Judas na Santa Ceia é um exemplo claro disso. Judas também teve uma oportunidade de não fazer. Deus ainda falou bem claro. Jesus ainda falou para ele bem claro. Vai e faz o que tem que fazer. É uma escolha. E a Ana Maria botou muito bem. Deus, na verdade, ele não tem prazer na morte não. de ninguém. Ana Maria, né?
Ana Maria, Deus abençoe sua vida, Vasco. Ó, é fato, Deus não quer que ninguém se perca. Antes era um ânimo dando oportunidades e chances para que se arrependa e volte a praticar as boas coisas. Lembre, pois, de onde cair, se arrepende e volte a praticar a boa obra. Então Deus não quer perder ninguém. Ele não teve prazer nenhum na destruição de Sodoma. E por isso, enquanto Abraão clamava, a cidade existia. Por isso, os homens estavam lá para ver se ainda eles podiam ser salvos. Mas quanto mais oportunidades receberam, mais eles se declinavam. Pode falar. Pastor Marcelo colocou, mas não deveria ter matado as filhas junto com a mãe? Não vejo que deveria ter matado as filhas junto com a mãe. Por quê? Porque quando Deus faz isso, tira a oportunidade delas se arrependerem. E Deus não quer que a gente se perca. Deus dá oportunidades enquanto respirarmos para nos arrepender. A condição para elas era não olhe para trás. Não olharam, não desejaram nada que ficou. Elas não desejaram nada que ficou. Elas cometeram outro erro. Para Deus não tem distinção, ok? Já estou logo falando. Para Deus não tem pecadinho e pecadão, pastor. Não tem. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Erro é erro e é tudo igual para Ele. Amém? Ou seja, o adúltero é igual ao mentiroso. Tá? O pecado é a raiz. Amém? O que cometeu o adultério é o mesmo. Para Deus é de igualzinho o que é mentiroso. O que está matando, o que está roubando. Meu Deus, que isso, pastor? Eu só menti um pouquinho. Ó, fede igualzinho para Deus, para aquele que está fazendo coisas horríveis. Tá igualzinho. Mas ali naquele momento era olhar só para trás. Só que naquele momento, quem olhasse para frente, seguisse a hora, escapava. Foi o que elas fizeram, escaparam, receberam mais oportunidades. Amém? Pode falar. Vamos lá. O Itamar colocou, Deus estava dando oportunidades. Sim, Deus estava dando oportunidades para ela. Vamos lá. Então, nós podemos aqui finalizar a segunda etapa, amém? Para entrarmos na terceira etapa, amém? A segunda etapa é a destruição de Sodoma, amém? A segunda etapa foi a mulher virando sal e a destruição, o escape da vida, né, de Ló e de suas filhas. Então, várias pessoas novas entrando, então repete de novo. Pessoas novas entrando, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vamos lá, recapitulando, nós estamos fazendo estudo, não no intuito mais profundo, conhecimento, não, apenas de compreendermos um pouco mais a poderosa palavra do Senhor para a nossa vida. E estamos em Gênesis capítulo 19, versículo a versículo. Versículo 1 ao versículo 38. E chegamos nesse exato momento no versículo 30. Amém? Você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Não sei qual a versão que você tem, mas nesse estudo com suas opiniões, seus comentários, suas perguntas. Itamar colocou que desde sempre Deus acredita no homem, o homem que desiste de Deus. Muito obrigado. Desde sempre, desde o jardim até hoje, Deus acredita no ser humano. Não pense que Deus não acredita em você. Deus acredita que você vai ser vitorioso. Deus confia em você. Confie você também em si. Amém? Vamos lá. No versículo 30, a terceira etapa desse estudo, nós vamos ver a origem de dois povos. Amém? Dois povos nascendo que deram bastante trabalho, tá? Para Israel. Mas eu não vou falar muito desse trabalho não, tá bom? Vou falar muito desse trabalho não, porque isso é assunto para frente. Amém? Vamos ficar aqui no surgimento desses povos. Amém? Vamos lá. Versículo 30. Subiu Ló, entenda bem. Subiu Ló de Zoar e habitou suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. A minha Bíblia aqui de Israel, tradução de Israel, ela aqui no versículo 30, ela diz que eu deixo guardado, mas me perco e assim se vai. Aqui, ó.
Finalzinho. Ló subiu de Segor. Aqui não fala Zoar, tá bom? Segor. Estabeleceu na montanha com suas filhas, porque não ousava continuar em Segor. Ele se instalou numa caverna com suas 2 filhas. Olha só, a linguagem aqui de Israel diz que ele não ousava. A linguagem mais tradicional diz que ele receava. Tinha receios, mitos. Ló é o único sobrevivente de 2 cidades destruídas. Ló habitou numa cidade em que as pessoas murmuravam, diziam: ele não chegou de lá? Por que só ele escapou? Por que só ele fugiu? Por que só ele sobreviveu? Tem burburos, tem ditos, tem palavras. Então ele, com medo do que se está desenhando, ele com medo do que está acontecendo, ele com medo do que está se levantando, ele foge. E aí é que está o gostoso. Lembra da palavra do anjo? Vai para os montes. Foi para a cidade. A cidade ele fica com medo e ele vai para onde? Onde que está a segurança dele? Nos montes. Aí ele vai para o monte. Está entendendo? Ele precisa ficar com medo na cidade para obedecer o princípio da ordenança, que era ir para os montes. Olha só, que interessante. Ó. Aqui, ó, o versículo 17, olha só, o versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te e salva-te da tua vida, e não olhes para trás, nem pares em todas as campinas. Foge para o monte. Foge. Respondeu Ló: assim não, senhor meu. Ou seja, eu não quero ir para o monte, eu não quero ir para o monte. Aí eu me lembro do salmista Davi, né? Eu olhei para o monte, de onde me virá o socorro, sabe? O seu socorro vem do alto. Olhei para o monte porque eu vejo o céu, eu vejo a grandeza do eterno, tá? Então, o seu socorro vai estar no Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que você precisa olhar. A sua visão, crente, a sua visão não pode ser assim, ó. Ó, não pode, ela tem que ser assim, ó, você tá entendendo? Eu tô desenhando para você ver. Você não pode olhar reto, você tem que olhar para cima. Olha para cima, de cima que vem o socorro do crente. E a gente confunde isso, né? Às vezes a gente confunde isso, a gente vê as coisas aqui na terra, libisa, que maravilha. O crente não tem socorro na terra, o crente tem socorro no céu, amém? A minha esposa mais uma vez se ausentou para poder dar um socorro refrigerado aos meus filhos. Deus abençoe aí. As perguntas que estiverem, ela vai transferir para nós já, amém? Deixa eu só acompanhar aqui rapidinho o horário, amém? Eu estou ficando meio cego, hein? Então vamos lá. Então, Ló agora com medo da situação desenhando-se, da situação que está se levantando, muito provavelmente pelos burburos, porque é normal que nós comentamos, que nós falamos, que nós dissemos, que nós, enxergamos. Então, Ló vê o desenhar da história, o desenrolar da história, desenvolver da história, e fica com receio, medo. E fica com medo. Ok? Fica pensativo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A pentecostal que eu gosto muito, né? A Bíblia de estudo pentecostal que eu gosto muito, ela descreve esse versículo, né? O versículo 30, né? Ela descreve assim, ó. Então subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Isso mesmo. Junto com as suas filhas com ele, porque temia, olha só. A pentecostal usa temer, a que eu estou aqui usa receava. Receava. E já de Israel usa o termo ousava. Nós temos 3 termos aqui muito gostoso
para ser refletido. A pentecostal temia, estava com medo. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. O versículo 30 da pentecostal. Olha aqui, habitar Zoar e habitou, deixa eu ver aqui. Junto com as suas duas filhas, habitou. Aqui, ó. E suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Né? E aqui, porque receava. E aqui, porque ele não ousava. Olha só, os três termos vai dar a entender, compreender e perceber que algo estava acontecendo na cidade. Algo estava acontecendo na cidade. O que? Não sei. Alguma coisa estava acontecendo ali e fez com que ele... Opa! O plano inicial é caverna. Vamos para o plano inicial. Vamos agora não. Agora de repente não. Vamos para... É que o homem assim, primeiro precisa apanhar. O crente hoje defende que tem que cair da bicicleta para aprender. Não, tu quer aprender, tu tem que cair. Não é bem assim não. Obedece o Senhor. Você não precisa cair da bicicleta para poder aprender não. Pode falar. Já passou. Gente, a pergunta que ficou, por favor, a Márcia vai... para que eu possa responder, amém? Ela vai tentar ver aqui. Como eu disse, ela estava meio ocupada, mas ela vai tentar nos ajudar aí, amém? As filhas de Ló sabiam a força que o vinho tinha para embriagar seu pai? Sim. As filhas de Ló sabiam? Sim. Era conhecida tanto que elas tomam sem nenhuma cautela. Vou fazer assim porque assim vai funcionar. Amém? Então sim, ela tinha conhecimento. Até porque na cidade que elas viviam, provavelmente isso é muito comum. Vede que ela toma uma atitude que ela sabe. Ou seja, ela tem conhecimento de causa. Para ter conhecimento de causa que ela já provavelmente viu isso acontecer dezenas de vezes. Amém? Mais alguma pergunta, Márcia? Não? Então vamos lá. As filhas, foi feita a pergunta por alguém que a Márcia não conseguiu ver quem fez, se elas tinham conhecimento que o vinho poderia fazer com ele, tá? Com Ló. Sim, porque elas não titubeam em nenhum momento. Amém? Não há dúvida no que elas estão fazendo, no que a mais velha está planejando. Então vamos lá. Então, com medo, agora ele obedece. Com medo, agora ele escuta. Com medo, agora ele executa. Crente, não espere acontecer para você tomar uma postura. Orais e vigiais para não cair em tentação. É antes e não durante e nem depois. Depois já foi. Entenda uma coisa. Foge da aparência, ore e jejua, procura. O crente tem que entender que ele não tem que cair, ele não tem que fazer. O crente tem que entender que ele só tem que fazer uma coisa: se precaver. Amém? Deus quer te dar o escape antes de acontecer. E não, tem crente que defende, não tem que acontecer, tem que nada. Tem nada. Conversa, balela. Não vos conformeis. Não estejais, sabe, conformado com as situações. Mas, sabe, luteis. Luteis, busqueis a face do Senhor. Sabe? Algumas pessoas estão dizendo o que está acontecendo no mundo tem que acontecer. Não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Amém? Mas só vai acontecer pior se a igreja se calar. Igreja, não se cale, busque o Senhor, ore o Senhor, clame o Senhor, invoque o Senhor. Por quê? Porque o Senhor diz que se o seu povo buscar a sua face, se arrepender, ele vai ouvir, vai sarar a sua terra. É promessa. Pode falar. Não, você já respondeu, né? Que eles queriam deixá-lo inconsciente. Não respondi, eu não sabia essa. Quem fez essa pergunta? O pastor Marcelo, as filhas de Ló sabiam a força que o vinho tinha. Sim. Então eu já tinha respondido. O pastor Marcelo fez essa pergunta aí, que elas sabiam da força do vinho. Sim, a intenção dela, visivelmente, era deixá-lo inconsciente. Amém? Que ele não soubesse do que estava fazendo. Amém? Então vamos lá. No versículo 31, nos diz assim, olha só como ela estava sabendo. Então a primogênita disse à mais moça, olha só, a ideia da mais velha, hein?
A ideia não foi da mais moça, ela obedeceu. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra. Oxi, tá brabo o negócio aí, hein? Algumas irmãs dizer que o negócio aí não tá muito diferente não, hein? Tá brabo o negócio aí. Vamos lá. Não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Amém? Veja bem, o costume ali estava pervertido, por isso Deus destruiu lá. Amém? Aí eles fogem para uma cidade, eles estão com medo da cidade. Aí eles fogem na caverna. Aí na caverna a menina diz o seguinte, olha, não tem ninguém para casar com a gente não, segundo os para casar, para conformar, amém? Para poder ter herança aí, para ter filhos aí, amém? Aí o que acontece? Ela diz, não tem homem. Não tem homem. O que a gente vai fazer? Não tem homem. Só que na verdade o termo de não tem homem para casar com elas, não que não tem homem literal, tem homens, mas eles estão com medo dos que têm, amém? Homem tem, o problema é que eles estão com medo do que tem, a gente já descobriu aqui no versículo anterior, amém? Estão com medo, e por isso alegam não ter homem. As mais velhas diz assim, vem comigo, façamos-lo beber vinho, deitamo-no com ele e conservamos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, deitou-se com ele, e sem que ele notasse nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a primogênita, a mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Dai-nos beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservamos a descendência de nosso pai. E note que alguém vai dizer assim, mas ela teve uma boa ideia, né? A boa intenção. As filhas de Ló, sim, ela teve uma boa intenção. Ela não queria que a descendência do pai morresse. Amém? Não queria que acabasse a descendência do pai. Amém? Então vamos lá, ela teve boa intenção. Aí eu vou te lembrar que você, alguma vez, algum instante, algum momento da sua vida, deve ter ouvido que de boa intenção o inferno está cheio, hein? De boa intenção o negócio está estreito. Ah, pastor, eu só quis te ajudar, pastor. Era só para ajudar. Se era só para ajudar, por que está causando problema? Se era sua intenção ajudar, se a tua intenção é só ajudar, por que está causando dano a alguém? Por que está causando problema para alguém? Quem quer ajudar não pode causar dano. Lembra no começo? Quando uma pessoa quer ajudar outra pessoa, não é nas condições que você quer, é nas condições da pessoa que precisa. Tá entendendo? Não é nas condições que você quer, elas querem ajudar o pai dela, mas nas condições dela. A boa intenção é na intenção. Tá. Pode falar, moça. Então, quando isso ocorre, quando isso acontece, a boa intenção dela acarreta em um dano. Aí já vamos finalizando já. Amém? Vai causando um dano que vai causar posteriormente danos maiores. Amém? Porque ela ali comete um incesto. Amém? Um incesto, né? Ela comete um incesto. 45. E com esse incesto, aqui é 50. Fazem, né, com que o pai sem consentimento seja pai dos seus netos. Olha só a situação. Ele é pai e avô, né, dos seus netos, dos filhos das suas. Olha a situação. Então ele com medo habitou na caverna foi embebedado,
ele teve 2 filhos das suas 2 filhas, né? Uma de cada uma. A primogênita, no versículo 37, deu à luz a um filho, lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje. O 38, que é o que nós finalizamos, né? A mais nova também deu à luz a um filho que chamou de Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então a atitude que elas tomam tem consequência, que é exatamente o que nós já dissemos hoje aqui. O que nós plantamos, nós também colhemos. Amém? O que nós plantamos, nós colhemos. E aí, a mais velha trama e executa. Pastor Marcelo, aqui acompanhando, certa vez deu a doutrina do pecado, onde ele disse que tudo começa no ver. Depois no tentar e praticar, né? Foi exatamente o que ela fez. Ela viu a situação, veja bem, planejou, né? Ela viu o que estava acontecendo, começou a planejar e pôs em prática o seu plano. Essa é basicamente a doutrina do pecado, amém? Você vê, deseja e toma para si. Amém? Essa é a doutrina do pecado. Então você não vai pecar, é simples. Apesar da gente complicar muitas das coisas, na verdade, não pecar é simples. Só que a dificuldade é negar a nós mesmos, né? Negar a curiosidade, sabe? Negar a curiosidade é movido à curiosidade. Reconectou de novo, mas caiu e voltou. Tá. Aos amados, amém? Estamos finalizando. Apenas refletir que Deus não quer que ninguém se perca, entenda isso. Deus não tem prazer em ninguém se perder, tá? Então, todos se salvem. Deus sempre vai acreditar. Deus sempre acredita em você, como usou nosso irmão Tamar. Deus acredita em você que você vai fazer o que é certo, amém? Faça o que é certo. Entenda. Se ouvirdes atentamente a voz do teu Senhor e fizer de tudo que te mandardes, então tirás bem. Lembra-te disso. Se ouvirdes atentamente e não feches o teu coração, mas procura atentar para a palavra do Senhor. Aqui, eu vou finalizando a aula de hoje. Próxima aula, por mim ministrada, nós partiremos para Gênesis capítulo 20. Amém? Nossa próxima aula, por mim ministrada, será em Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao seu versículo final, versículo 18. Abraão e Sara peregrinam esse capítulo 20 de Gênesis. Lembro a todos e aqueles que não sabem, nós estamos fazendo um estudo versículo a versículo do livro de Gênesis, saindo do capítulo 1, chegando ao capítulo 19, partindo para o 20 no próximo estudo. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua companhia, agradeço de todo o coração, que Deus abençoe todos que nos ajudaram, os visitantes, os que puderam, e só um pedacinho assistiram, não tem problema. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela ajuda daqueles que fizeram as perguntas, daqueles que postaram os seus comentários. Deus abençoe grandemente, amém? Agora feche os seus olhos comigo e levante a Deus uma oração. E por favor, não esqueça, ore pela sua localidade, pela sua vida, pelo seu trabalho, ore pela população mundial, amém? Amado e eterno Deus, querido, oh Deus que é poderoso, Senhor, rogamos a Ti perdão, Senhor Jesus, por nossos pecados, palavras, pensamentos, fatos, obras, gestos, tudo que nós fizemos que a parte de nós. E por isso eu te insisto e persisto, reinsisto te pedindo, Senhor, que
que os nossos pecados não nos separem de Ti, mas que possamos ter força para reconhecê-lo. E que possamos em Ti, Senhor, ó Pai bendito de maravilha, reconhecer e pedir perdão. Pai, por isso não deixe que a vergonha, não deixe que o mal-estar, não deixe que a minha carne impeça de eu me restituir, reconstruir, Senhor, ó Pai querido, ó Pai amado, permita que nós possamos alcançar o perdão. Senhor, eu te peço a todos que nos acompanharam, abençoa. Eu te peço a todos que, Senhor, estão conosco nesse momento, abençoe. Senhor, esta pandemia, esta epidemia, este mal que assola a humanidade, eu te peço, repreenda, joga por terra, elimina, em nome de Jesus. Honra o teu nome, Pai querido, honra o teu nome, proteja os teus filhos ao redor deste mundo, proteja os teus filhos aonde estão, Deus. Pai querido, vai visitando agora cada um, passa o teu sangue nos umbrais da porta, passa o teu sangue nos umbrais, ó Pai querido, e proteja, Senhor, os teus filhos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que vidas possam ser alcançadas através das tuas palavras, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.